ar, a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 7 de outubro de 2024. Vamos ao destaque do dia. Brasileiros libaneses começam a chegar de volta em São Paulo. Segundo voo de repatriação partiu hoje de Beirute e deve pousar amanhã no Brasil. O objetivo do governo federal é trazer 500 pessoas por semana do Líbano. E presidente Lula diz que todos que quiserem voltar para fugir da guerra com Israel serão acolhidos. Nós não deixamos ninguém para trás. Nós vamos tentar trazer todos aqueles que quiserem vir. E você vai ouvir também turismo religioso. Festas do Círio de Nazaré no Pará e de Aparecida em São Paulo mobilizam católicos. Polícia Rodoviária Federal faz operação de segurança para romeiros na rodovia Presidente Dutra. E Ministério do Turismo monta casa para apresentar as belezas de Belém a autoridades. Thaísa Victória. A expectativa é que o Círio leve 2 milhões de pessoas às ruas de Belém, sendo pelo menos cerca de 90 mil turistas, o que vai movimentar 189 milhões de reais na economia do estado. E ainda vamos falar do novo microcrédito voltado para pequenos produtores rurais, lançado pelo governo federal. Nossa entrevista será com Eduardo Tavares, secretário nacional de Fundos e Instrumentos Regionais do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou acesse o canal Gov na sua TV aberta. Um novo grupo de passageiros saiu de Beirute, capital do Líbano, para voltarem ao Brasil. A expectativa é que a aeronave KC-30 da Força Aérea chegue à base aérea de Guarulhos amanhã, às 7h30 da manhã, horário de Brasília. Na ida, o segundo voo levou ao Líbano doação humanitária brasileira de insumos médico-hospitalares solicitados pelas autoridades libanesas. A Operação Raízes do Cedro vai repatriar todos os brasileiros que estiverem na região do conflito e quiserem voltar. A reportagem é com Adriana Natali. A aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira partiu de Beirute na manhã desta segunda-feira, com 227 brasileiros e familiares, além de 3 PETs resgatados do Líbano na segunda etapa da Operação Raízes do Cedro. No retorno, a aeronave fará uma escala técnica em Lisboa, Portugal, antes de seguir para o Brasil. A previsão é de que a aterrissagem na base aérea de São Paulo, em Guarulhos, aconteça na manhã desta terça-feira, 8 de outubro. A aeronave deste segundo voo levou ao Líbano doação humanitária brasileira de insumos médicos hospitalares solicitados pelas autoridades libanesas. Outros bens emergenciais devem ser transportados nos próximos voos para doação ao Líbano. O primeiro voo de resgate chegou ao Brasil no domingo, 6 de outubro, com 229 passageiros e 3 animais domésticos. Uma estrutura foi montada pelo governo federal para garantir o rápido desembaraço de bagagens, as regularizações de documentos e atendimentos em áreas de saúde e assistência social. Com os 2 voos de resgate, o saldo da operação chega a 456 passageiros e 6 animais de estimação. Na chegada ao Brasil, os passageiros foram recebidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós não deixaremos enquanto tiver um companheiro, seja brasileiro ou parente de brasileiro, lá no Líbano, e quiser vir para o Brasil, a gente vai buscar ele, porque nós não deixamos ninguém para trás. Nós vamos tentar trazer todos aqueles que quiserem vir. Mohamed Mursi foi uma das pessoas trazidas na Operação Raízes do Cedro no domingo. Foi maravilhoso, o povo da embaixada trabalhou 24 horas, sempre entrava no WhatsApp, veja eles online, respondeva a gente rápido. Entre os repatriados, a sensação é de alívio por conseguir fugir da região que está em guerra e de apreensão por aqueles que lá permanecem. É o caso de Ramin Hikain. Estou muito feliz que eu estou aqui, mas infelizmente a minha alma está lá, meus pais estão lá embaixo do bombardeio. Cerca de 3 mil brasileiros que estão no Líbano manifestaram interesse na repatriação. De acordo com o governo federal, o objetivo é trazer 500 pessoas por semana. A Operação Raízes do Cedro é um trabalho de articulação do Ministério das Relações Exteriores em Brasília e a Embaixada do Brasil em Beirute, além da Força Aérea Brasileira. Reportagem Adriana Natali. E hoje completa 1 ano desde os ataques terroristas do grupo Hamas em Israel. Os atentados resultaram na tomada de 251 reféns
e na morte de cerca de 1.200 pessoas, em sua maioria civis. Um brasileiro foi tomado como refém e outros 3 assassinados no dia da invasão do território israelense pelos extremistas a partir da faixa de Gaza. A crise dos reféns permanece sem solução, com dezenas de israelenses ainda em poder do Hamas em Gaza. O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota de solidariedade às famílias de todas as vítimas e com o povo israelense. O governo brasileiro reitera repúdio ao recurso do terrorismo e a todos os atos de violência. Os ataques do Hamas desencadearam uma ofensiva de Israel inicialmente em Gaza e agora contra o grupo Hezbollah no Líbano. O Brasil volta a defender a libertação imediata de todos os reféns e as negociações que levem ao cessar-fogo em Gaza e no Líbano. E durante a sua presidência no G20, o grupo que reúne as maiores economias do mundo, o Brasil lançou uma proposta de aliança global para combater a fome e a pobreza em todo o planeta. A proposta tem o objetivo de unir países ricos em torno do financiamento do combate à miséria nos países mais pobres, além de unir experiências que tenham tido bons resultados para serem aplicadas. Hoje, a Alemanha anunciou a sua adesão à proposta. A Alemanha aderiu à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. A iniciativa tem a missão de, até 2030, reunir experiências mundiais bem-sucedidas na redução da miséria e das desigualdades sociais. O anúncio de apoio da Alemanha foi feito durante a Conferência de Sustentabilidade de Hamburgo, nesta segunda-feira. O governo alemão espera contribuir com a promoção da agricultura sustentável e com reforço das redes de segurança social. A Alemanha também está colocando as ferramentas desenvolvidas na Aliança Global para a Segurança Alimentar, lançada em 2022, à disposição da proposta brasileira, trabalhada na presidência do G20, grupo formado pelas maiores economias do mundo, mais a União Africana e a União Europeia. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza está aberta a governos, organizações internacionais, instituições de conhecimento, fundos e bancos de desenvolvimento e instituições filantrópicas. Thaísa Vitória para a Voz do Brasil. Uma nova linha de microcrédito que vai beneficiar 30 mil pequenos agricultores em 10 estados brasileiros. Serão 300 milhões de reais para gerar emprego e renda por meio do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. E quem traz os detalhes dessa novidade é Eduardo Tavares, secretário nacional de Fundos e Instrumentos Regionais do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Boa noite, secretário, bem-vindo. Boa noite a todos, obrigado por estar aqui para a gente poder compartilhar essas novidades aí com todos aí sobre agricultura familiar, fundos, enfim, muita coisa boa. Vamos lá, a quem se destina esse microcrédito e que tipos de projetos serão incentivados, secretário? Bom, atendendo à orientação do presidente Lula da gente buscar combater a fome, reduzir desigualdades regionais, né, nesse modelo de desenvolvimento sustentável e inclusivo, a gente está buscando agricultores familiares, extrativistas, assentados, populações quilombolas, ou seja, realmente o pequeno que está lá muitas vezes sem ser enxergado. Então a ideia é não deixar ninguém para trás. E quais são os estados que vão ser beneficiados? A gente vai começar com um piloto inspirado muito numa boa experiência que o Banco do Nordeste tem feito com o AgroAmigo. Então, estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. A Caixa Econômica Federal é que vai operacionalizar esse microcrédito, né? Quais serão os requisitos para o pequeno produtor chegar lá e conseguir o crédito de fato? É importante que ele esteja inscrito no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, né, que é uma política aí coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, e a partir desse cadastro uma série de iniciativas relacionadas ao governo federal, além desse microcrédito, vão estar disponíveis para esse agricultor. A gente ouviu agora há pouco, né, secretário, sobre a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Esse tipo de ação é o tipo de ação que ajuda a reduzir fome e pobreza, principalmente no campo, né? Exatamente. Eu acho que isso faz parte de uma série de iniciativas relacionadas ao governo federal, o próprio Plano Safra, né? Ou seja, dentro do Plano Safra, o PRONAF, esse Programa da Agricultura Familiar, ele é muito fortalecido e a ideia é que a gente possa levar embarcações, por exemplo, na Amazônia, em comunidades que não são alcançadas
por agências bancárias, ou seja, realmente quem não foi alcançado ainda, a gente poder alcançar. Nesse ano, a gente quer começar com 30 mil famílias, né, agricultores familiares, a Mulher do Campo tem inclusive linhas diferenciadas, taxas diferenciadas, tá, de acordo com o público, mas a ideia é levar principalmente para Norte e Centro-Oeste essa boa experiência que a gente tem aí para o Pronaf. Ainda falando de questões práticas, as condições de pagamento serão diferenciadas para quem pegar esse microcrédito? Sim, a gente tem taxas muito diferenciadas. A gente está falando aí de 0,5% ao ano, tá? Um prazo interessante, são até 3 anos aí para pagar. E aí a gente tem aí, inclusive, bônus de adimplência, tá? Ou seja, o agricultor que acessar o crédito e pagar em dia, ele pode aí ter rebates, aí, descontos de 25% até 40%, tá? De desconto, ou seja, aquele agricultor que pega 10 mil, por exemplo, um projeto de manejo de açaí, se ele pagar em dia, ele vai pagar 6 mil, pode renovar o crédito no ano seguinte. Tem o valor, por exemplo, diferenciado. A Mulher do Campo, ela pode acessar até 15 mil, né? O jovem pode acessar também 8 mil. Então, assim, tem créditos modelados aí em conjunto aí com vários ministros, Fazenda, MDA, o próprio MMA, enfim, uma série. O Banco Central também tem trabalhado para que a gente possa modelar linhas de crédito voltadas a essa população que tanto precisa para a gente promover esse desenvolvimento inclusivo e sustentável. A ideia é que quanto maior a dificuldade do produtor ou da produtora de acessar o crédito tradicional, maior seja a facilidade para acessar esse modelo de microcrédito. Exatamente. Esse modelo de microcrédito é justamente um modelo que a gente não exige garantias reais, né? Tem outros fundos aí, outras soluções que o governo federal tem disponibilizado para que esse agricultor familiar, esse pequeno, esse extrativista, a população tradicional que está lá na ponta possa acessar, possa ser enxergada pelo governo federal e pelas políticas aí que a gente tem para desenvolver o país. Secretário, qual é a expectativa de retorno do governo com esse programa que deve ser lançado nos próximos dias, né? A gente assina o contrato amanhã, né, com a Caixa. A ideia é começar aí com esses 300 milhões esse ano, mas a gente tem reservado, tá, para a agricultura familiar, para o microcrédito, dos mais de 60 bi dos fundos concessionais, a gente tem reservado aí 1 bi para a região norte, 1 bi para a região centro-oeste e no nordeste a gente tem aí avanços ainda maiores, tá? A ideia é realmente se inspirar nessa boa experiência do Banco do Nordeste. Só para ter alguns números para vocês, a gente tem no Nordeste aí uma operação aí de mais de 5 bilhões, tá? São muitas famílias, são quase 1.000 famílias aí, 870 mil famílias, na verdade, tá? Que são alcançadas, e a ideia é que a gente possa fazer esse mesmo exercício no Norte, na Amazônia, que a gente precisa muito aí falar de bioeconomia, tem agente da sociobioeconomia para montar o projeto para aquele extrativista, e no Centro-Oeste também, para a gente trabalhar com assentamentos, enfim, uma série de outras oportunidades que a gente enxerga. Agora, o produtor que está nos ouvindo nesse momento e que ficou interessado em pegar esse microcrédito, o que ele tem que fazer e a partir de quando? A gente tem, então, como orientação principal, procurar, né, se inscrever nesse cadastro. Então, a gente tem as assistências, né, do próprio governo federal, né, a Emater, o próprio Ministério do Desenvolvimento Agrário. Há no site, tá? Então, não deixe de acessar o gov.br, lá tem muita informação de qualidade, e a ideia é que agora a gente possa trabalhar em campanhas aí, em conjunto com os demais ministérios, com a Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco da Amazônia, para que o agricultor familiar possa estar acessando informações e orientações para acessar esse crédito. Muito bem, nós conversamos então com o Eduardo Tavares, secretário nacional de Fundos e Instrumentos Regionais do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Obrigado, secretário, pela participação aqui na Voz do Brasil. Obrigado a todos e esperamos vê-los em breve aí com mais novidades. O Brasil conseguiu atingir uma meta importante do Plano Nacional de Educação: formar mais de 60 mil mestres e 25 mil doutores por ano. Para isso, foram feitos investimentos do governo federal nos cursos de pós-graduação e o reajuste das bolsas oferecidas pela CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação. O Censo da Educação Superior mostra que profissionais com titulações mais altas tendem a encontrar emprego mais facilmente e a ter salários maiores. Saiba mais na reportagem de Luciana Colares de doutorando em biologia.
Aos 27 anos, ele dedicou a maior parte da vida aos estudos. Assim que terminou a universidade, ele persistiu na vida acadêmica. Aí vieram especialização, mestrado e agora doutorado. O primeiro da família a ter os títulos. E ele nem pensa em parar. Para isso, um apoio é fundamental. A Bolsa de Estudo da CAPES. A Bolsa, eu costumo dizer, é o salário do pesquisador, é o salário do pós-graduando, é o salário do aluno de iniciação científica. E ela é uma ponte também, né, para diminuir a desigualdade. Porque muitos de nós, sem a Bolsa, não conseguiria estar aqui fazendo o que gosta, contribuindo para a tecnologia, para a soberania do país, né, quanto ciência, quanto nação. A CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, oferece bolsas de estudos para pós-graduação no Brasil e no exterior. Depois de 10 anos sem aumento, no ano passado, o presidente Lula anunciou um reajuste de 40% nos valores das bolsas de estudo para mestrado e doutorado e de 27% para pós-doutorado. Agora, os novos valores variam de R$ 2.100 a R$ 8.900 as nacionais e de $870 a R$ 5.000 as internacionais. Hoje, o número de bolsistas da CAPES para mestrado, doutorado e pós-doutorado é de 104 mil no Brasil e 7.700 no exterior. A coordenação responde por 55% das bolsas de mestrado e doutorado no país. E as pós-graduações superaram 400 mil matriculados e 90 mil titulados no ano passado. Com esses números, o Brasil alcançou uma das metas do Plano Nacional de Educação, o PNE, que é de formar um mínimo de 60 mil mestres e 25 mil doutores por ano. Como detalha a presidente da CAPES, Denise Pires de Carvalho. Temos resultados do CGE, do Censo da Educação Superior, mostrando que um brasileiro ou uma brasileira que tem graduação tem um salário que é, em média, 2,5 vezes maior do que quem não é graduado. E que um mestre e um doutor têm mais chances de empregabilidade. Então, todos esses dados tem atraído as pessoas, os profissionais, para se qualificarem mais no nosso país. Um dos desafios é ampliar a pós-graduação no Brasil. Para isso, o Ministério da Educação aposta na construção do Plano Nacional de Pós-Graduação 2025-2029. E um dos objetivos é colocar em prática uma pós-graduação ainda mais voltada para o desenvolvimento sustentável do Brasil. Reportagem Luciana Colares de Holanda. Uma das maiores festas religiosas do país começa esta semana, o Círio de Nazaré, em Belém do Pará. A romaria marca um dos períodos em que a capital paraense recebe o maior número de turistas. Mais de 400 mil passageiros devem passar pelo Aeroporto Internacional de Belém. E pelo segundo ano consecutivo, o Ministério do Turismo marcará presença na celebração. A ação do Ministério do Turismo mostra o potencial de Belém, no Pará. É a Casa do Turismo, que será inaugurada nesta quinta-feira, 10 de outubro. O espaço com materiais de promoção do Estado vai receber convidados, incluindo parlamentares e outras autoridades, até domingo, dia 13. A época escolhida para divulgar Belém é quando acontece o Círio de Nazaré no estado. A tradicional festividade religiosa já começou e atrai milhares de fiéis que celebram a devoção a Nossa Senhora de Nazaré, padroeira do estado do Pará. O evento também é um marco cultural que movimenta a economia e reúne turistas e devotos de todo o mundo. A expectativa é que o Círio leve 2 milhões de pessoas às ruas de Belém durante os 6 dias de evento, sendo pelo menos cerca de 90 mil turistas, o que vai movimentar 189 milhões de reais na economia do estado. Esse aumento
fluxo de visitantes impulsiona a rede de serviços turísticos, como hotéis e restaurantes. Segundo o Aeroporto Internacional de Belém, mais de 400 mil passageiros devem embarcar e desembarcar nos 2.900 voos previstos para o destino no período. Realizado há mais de 200 anos, o Círio de Nazaré foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial pelo IPHAN e declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pelo Unesco. Thaísa Vitória para a Voz do Brasil. E outra importante celebração religiosa já está mobilizando a Polícia Rodoviária Federal. É a Romaria de Nossa Senhora Aparecida, direcionada ao Santuário de Aparecida, na cidade de mesmo nome, em São Paulo. Por isso, a Romaria segue até o dia 14, a operação segue até o dia 14 na rodovia Presidente Dutra, em São Paulo. A operação chama-se Santuário Nacional de Aparecida 2024. A atenção neste ano será maior por conta das obras ao longo da rodovia, principalmente nas regiões de Guarulhos e São José dos Campos. Os agentes da PRF recomendam aos romeiros que seguem em direção à cidade de Aparecida o uso de roupas claras e coletes refletivos, transitar no sentido oposto ao dos veículos e evitar o uso de celular ou equipamentos que causem distração. Para os condutores, a recomendação é a atenção redobrada pela presença de pedestres e respeito aos limites de velocidade e sinalização da via. Além do aumento do efetivo de policiais, a PRF vai fazer trabalhos de fiscalização, combate à criminalidade e educação para o trânsito. Nossa Senhora Aparecida é considerada a padroeira do Brasil pelos católicos e seu dia é comemorado em 12 de outubro, levando milhares de romeiros ao santuário no estado de São Paulo. Passadas 10 semanas desde seu lançamento, o Voa Brasil já beneficiou o público-alvo com mais de 12 mil reservas aéreas para viagens em todos os estados. Na última semana de setembro, o volume de vendas foi 30% maior do que na última semana de agosto. Esse aumento é corroborado pelo número de acessos à plataforma, que já ultrapassou 200 mil. Nas primeiras semanas, ao menos 72 cidades registraram reservas com 60% dos voos para aeroportos em pequenas e médias cidades, reforçando que o programa impulsiona terminais regionais, especialmente no Norte e Nordeste. O Voa Brasil é uma iniciativa do governo federal que permite que aposentados do INSS possam viajar pelo país com passagens de até R$200 o trecho, independente da faixa de renda. Nesse fim de semana, o presidente Lula falou sobre a regulamentação das apostas esportivas online, as chamadas bets. O presidente rechaçou a ideia de que famílias beneficiárias do Bolsa Família estariam usando o dinheiro do programa para jogar online. Ele também reforçou que o governo está preocupado com o efeito viciante dos jogos e disse que se a regulamentação não for suficiente para pôr ordem no setor, ele vai discutir a extinção das bets. Nós não aceitamos a ideia de que o pessoal do Bolsa Família está gastando dinheiro fazendo aposta no bets. É bem possível que tenha alguém fazendo isso, mas é importante lembrar que muitas vezes quem recebe o Bolsa Família é a mulher. E dificilmente a mulher vai gastar dinheiro do filho jogando qualquer outra coisa. Então nós estamos fazendo uma regulação e depois nós vamos saber o que a regulamentação vai garantir de benefício e garantir de certeza de que a coisa está sendo feita com seriedade. Se não der resultado com a regulamentação, eu quero dizer para vocês que eu não terei nenhuma dúvida de acabar definitivamente com isso. Na semana passada, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou que o governo estima banir 2.000 sites de bets irregulares a partir de 11 de outubro. Na quarta-feira passada, foi divulgada uma lista de empresas de apostas de cota fixa, bets e respectivos sites que podem continuar funcionando até o fim deste ano em âmbito nacional e estadual. A partir desse bloqueio, o governo vai conversar com as empresas autorizadas a permanecer em funcionamento para melhorar a proteção da população. O Dia das Crianças está chegando. É no próximo sábado, dia 12 de outubro. É uma das datas mais aguardadas pelos pequenos e um atrativo para golpistas e vendedores de produtos falsificados ou irregulares. Autoridades alertam os consumidores a redobrar a atenção nas compras, principalmente as feitas pela internet. Atenção para as dicas. Compre em lojas confiáveis, desconfie de preços muito baixos, verifique se o site é seguro e cheque a presença do selo do Inmetro. Além de expor a saúde
saúde dos consumidores a produtos de baixa qualidade, a pirataria afeta diretamente a economia brasileira por causar perda de empregos e sonegação de impostos. A falsificação gera 453 bilhões de reais de prejuízo anual ao Brasil e uma perda de 40 bilhões de reais em impostos não recolhidos. E essas foram as notícias do governo federal. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você. Até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF autoriza a ida de Daniel Silveira para o regime semiaberto. 11 capitais definiram os prefeitos no primeiro turno das eleições municipais. MPF recebe quase 5 mil denúncias de questões eleitorais. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Carlos Eduardo Cunha. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, aceitou nesta segunda-feira o pedido do ex-deputado Daniel Silveira para progredir ao regime semiaberto de prisão. Daniel Silveira foi condenado pelo STF a 8 anos e 9 meses de prisão em regime inicial fechado, por ameaça ao Estado Democrático de Direito e por coação no curso do processo. Em agosto deste ano, após a defesa do ex-deputado efetuar o pagamento de complemento de multa por descumprir medidas cautelares, a Procuradoria-Geral da República explicou não haver prova de boa conduta carcerária e adaptação do apenado ao regime mais brando. Agora, após laudo do exame criminológico feito pela Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro e o parecer favorável da PGR, o ministro Alexandre de Moraes concedeu o pedido de progressão de regime. 52 municípios terão segundo turno nas eleições municipais de 2024. 11 capitais já definiram os prefeitos. Fábio Ruas. Após a apuração e a totalização dos votos nesse domingo, ficou definido que 15 capitais brasileiras ainda terão segundo turno no dia 27 de outubro. No total, 52 municípios foram para o segundo turno. O comparecimento às urnas foi de mais de 78%. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, destacou o protagonismo dos servidores da Justiça Eleitoral e da imprensa. Não há eleições sem imprensa livre e não há administração e execução de eleições sem servidores com esta qualificada excelência com que os servidores da Justiça Eleitoral brasileira funcionam. A propaganda eleitoral do segundo turno já está liberada desde as 5 horas da tarde desta segunda-feira. Mais de 2.700 procuradores e promotores eleitorais fiscalizaram o cumprimento das regras no primeiro turno das eleições. Só em 2024, o Ministério Público Federal recebeu quase 5 mil denúncias relacionadas a questões eleitorais. Júlia Costa. Das denúncias recebidas, a maior parte estava relacionada a temas como irregularidades em propaganda eleitoral, abuso de poder econômico e político, compra de votos e violência política de gênero. Entre o ano passado e esse ano, o Ministério Público Federal atuou em mais de 26 mil processos judiciais relacionados às eleições municipais, tanto propondo ações contra irregularidades ou emitindo pareceres. STJ afasta excesso de acusação em denúncia contra ex-diretor jurídico do Banco Máxima, acusado de crimes contra o sistema financeiro. Ele poderá receber acordo de não persecução penal, que é oferecido pelo Ministério Público para evitar o processo em troca de algumas exigências. Fátima Uchoa. Vários gestores do banco foram denunciados. Além de gestão fraudulenta, o Ministério Público Federal acusou o ex-diretor jurídico de inserir informações falsas em documentos contábeis apresentados ao Banco Central e de manter em erro a administração pública sobre a situação financeira da instituição. A 5ª turma do STJ limitou a ação penal por gestão fraudulenta com possibilidade de outras punições só após a análise total das provas. Assim, torna-se possível o eventual acordo de não persecução penal. O relator para o acórdão foi o ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Jogador de basquete não consegue receber cláusula compensatória por despedida sem justa causa. A decisão é da 3ª turma do TST. Larissa de Paula. Na ação, o jogador defendeu que a cláusula compensatória da Lei Pelé estabelece indenização aos atletas em caso de demissão imotivada.
Ele alegou que a cláusula não se aplica apenas ao futebol e pediu o pagamento da reparação. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e a terceira turma negou o pedido do atleta porque a relação de emprego dele foi reconhecida com base na CLT e não em vínculo especial previsto na Lei Pelé. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Vladimir Espinosa. E eu sou Ricardo Nacaoca. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Indicação de Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central será analisada amanhã na Comissão de Assuntos Econômicos. Comissão de Educação retoma análise de projeto que cria Política Nacional do Livro. E governo retira a urgência da regulamentação da reforma tributária e libera a pauta do Senado. Boa noite. Boa noite. A Comissão de Assuntos Econômicos deve analisar amanhã a mensagem do Executivo de indicação do economista Gabriel Galípolo para exercer o cargo de presidente do Banco Central por 4 anos, a partir de 1º de janeiro de 2025. A previsão é de que no mesmo dia, depois da votação e possível aprovação no colegiado, o plenário do Senado também se manifeste sobre a indicação. Repórter Alexandre Campos. Gabriel Galípolo foi indicado pelo Executivo para substituir o atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que finaliza seu mandato em 31 de dezembro deste ano. Antes de votarem o parecer do relator senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, os integrantes da Comissão de Assuntos Econômicos devem questionar Gabriel Galípolo sobre a política monetária e eventuais medidas de controle da inflação. Ao avaliar positivamente a indicação do Palácio do Planalto, o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, apontou o principal desafio de Galípolo no cargo. Sobretudo, ser capaz de manter a independência do Banco Central. Esse foi um grande avanço institucional para o nosso país. Ele não pode deixar que o fato do Lula ter indicado, ele se curve às vontades do Lula. Para o senador Jacques Wagner, o receio de interferência do Executivo nas ações do Banco Central não procede. Ao destacar a capacidade técnica de Gabriel Galípolo, o senador lembrou que o presidente Lula, durante seus 2 primeiros mandatos, manteve à frente da instituição Henrique Meirelles, um economista ligado ao mercado financeiro e não pertencente às fileiras do PT ou da esquerda. Eu era ministro do Trabalho e perdi 2 embates com ele quando eu queria que fosse feito um ganho real do salário mínimo. Ele defendeu o contrário, que achava que a economia não resistiria. O presidente Lula, apesar da retórica, optou pela saída conservadora. Atualmente, Gabriel Galípolo ocupa o cargo de diretor de política monetária do Banco Central. O Senado deve analisar um projeto de lei que amplia de 30 para 180 dias a validade dos pedidos de exames para quem usa planos de saúde. A proposta do senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, tem o objetivo de estender o prazo limite das solicitações dos exames complementares, como os de sangue e os de imagem, para até 180 dias a partir da data de emissão. De acordo com Seife, a iniciativa facilita a continuidade dos tratamentos, pois os pacientes não precisarão renovar os pedidos com tanta frequência. O texto ainda propõe alterar a lei dos planos de saúde, pois as operadoras de planos de saúde limitam a validade das solicitações de exames complementares a 30 dias. No entendimento do parlamentar, doenças como diabetes, hipotiroidismo e osteoporose requerem monitoramento contínuo, o que torna inviável a renovação dos pedidos médicos em prazos tão curtos. O projeto ainda passará pelas comissões do Senado. A Comissão de Educação analisa um projeto que institui a Política Nacional de Fixação do Preço do Livro. De acordo com a proposta, obras físicas e no formato digital teriam um preço único durante 1 ano, a contar do lançamento ou importação.
A reportagem é de Júlia Lopes. Em debate no Senado desde 2015, o projeto que cria a Política Nacional do Livro e regula os preços desses produtos retorna à pauta da Comissão de Educação. Pelo projeto, toda obra, seja nacional ou importada, terá um preço único pelo prazo de 1 ano, a partir de seu lançamento ou importação. Estão isentas da precificação obras raras, antigas, usadas ou esgotadas. Para a relatora do projeto, senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, as editoras brasileiras terão um cenário mais favorável no mercado. Ao garantir que o mercado editorial brasileiro possa competir de forma justa com as grandes corporações multinacionais, hoje tão presentes nessa área, estamos investindo na pluralidade de nossa identidade e na formação de uma sociedade mais informada, consciente e crítica. De acordo com o projeto, para assegurar o cumprimento do preço único dos livros, haverá fiscalização tanto do PROCON quanto da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda. O presidente da República sancionou uma lei aprovada pelo Senado Federal que institui a Semana Cultural Interescolar nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio do país. A iniciativa busca diversificar a experiência educativa e incrementar o intercâmbio de conhecimentos. A reportagem é de Laís Nogueira. A Semana Cultural Interescolar será aberta à participação dos pais dos alunos e da comunidade em geral. A iniciativa do deputado Rodrigo Gambale, do Podemos de São Paulo, incentiva a participação voluntária de artistas e outros representantes da cultura popular nas atividades do evento para promover uma experiência educativa que vá além do currículo tradicional. A relatora, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, ressaltou que a proposta fortalece o vínculo entre escola e comunidade, o que está de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ao envolver as famílias nas atividades escolares, promove-se um maior engajamento dos pais no processo educacional de seus filhos, fortalecendo o vínculo familiar e a comunicação entre escola e comunidade. Isto está em consonância com a LDB, que reconhece a família como colaboradora essencial no processo de educação. Pelo projeto, a Semana Cultural Interescolar acontecerá anualmente no mês de outubro. 8 suplentes de senadores conquistaram mandatos nas eleições municipais deste domingo. 2 se elegeram prefeitos, 1 vice-prefeito e 6 serão vereadores. No total, 16 suplentes da atual legislatura foram candidatos nas eleições. 6 disputaram prefeituras e outros 10 tentaram assentos em câmaras municipais. Uma vez eleitos para outros cargos, os suplentes de senadores não precisam deixar a suplência, pois a situação não configura acúmulo de mandatos eletivos. Porém, se forem convocados para assumir o mandato no Senado, no caso de afastamento temporário ou definitivo do titular, eles precisarão escolher entre abrir mão da suplência ou renunciar ao cargo conquistado nas urnas. Janaína Farias, do PT do Ceará, eleita prefeita de Crateús, é a única dos suplentes vitoriosos que chegou a exercer mandato no Senado. Segundo a suplente de Camilo Santana, também do PT e atual ministro da Educação, ela ocupou o mandato neste ano, do início de abril ao final de julho. Durante este período, foi muito atuante na defesa do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tenho muito orgulho de poder ajudar esse governo e reconstruir um Brasil com B maiúsculo, um Brasil para todos os brasileiros e para todas as brasileiras, e não só para alguns. Após quase 2 meses, o governo retira a urgência da regulamentação da reforma tributária e libera a pauta do Senado. O plenário poderá votar mudanças na lei da ficha limpa e aposentadoria especial para integrantes de cooperativas agropecuárias e de crédito rural. Saiba detalhes na reportagem de Érica Christian. A pedido dos senadores desde agosto, o presidente Lula retirou na última sexta-feira a urgência da regulamentação da reforma tributária, que trata da taxação menor ou maior de produtos e serviços e da devolução de tributos, o chamado cashback. O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, considerou acertada a decisão do governo ao reafirmar que o Senado não vai aprovar a proposta dos deputados sem discutir mudanças defendidas por especialistas já consultados.
deputados. Oportuna, realmente não tem sentido botar uma matéria dessa em regime de urgência, 45 dias sem debate durante as eleições. É óbvio até essa retirada da urgência. O primeiro vice-presidente do Senado, veneziano Vital do Rego, explicou que as votações do plenário serão retomadas após a retirada da urgência da regulamentação da reforma tributária e explicou que agora os senadores terão tempo para mudar o projeto dos deputados. Uma matéria altamente complexa, vem da Câmara com situações que precisam ter as suas devidas correções. Existem partes consideráveis de textos que são quase que por completo inentendíveis. Na pauta do plenário desta semana estão mudanças no prazo da inelegibilidade da lei da ficha limpa, aposentadoria especial para integrantes de cooperativas agropecuárias e de crédito rural, a regulamentação da monitoria no ensino médio e a inclusão no calendário turístico oficial do país do Cerejeiras Festival, realizado no município paulista de Garça. Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Deputados se mantêm na disputa em 14 cidades e 6 já foram eleitos em primeiro turno. Comissão aprova a proposta que prevê assistência de saúde remota para a população idosa. Projetos apresentados na Câmara beneficiam pessoas com transtorno do espectro autista. Boa noite. Deputados propõem medidas de suporte às famílias de pessoas com transtorno do espectro autista. Preocupado com o aumento da recusa de planos de saúde em tratar pessoas com autismo, Robson Faria, do PL Potiguar, apresentou o projeto que garante a cobertura integral dos procedimentos relacionados ao transtorno do espectro autista por parte dos planos. O texto assegura que pessoas com TEA, ao contratarem operadoras privadas, tenham direito a todas as terapias indicadas pelos médicos. Robson Faria sustenta que, ao garantir a cobertura integral, o projeto promove a igualdade de acesso a tratamentos que aumentam o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas com TEA. Entre as especialidades estão musicoterapia, fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional. Olival Marques, do MDB do Pará, defende um projeto de sua autoria que propõe a redução da jornada de trabalho para pais de crianças com autismo sem prejuízo de sua remuneração. O deputado ressalta o desgaste que esses pais enfrentam diariamente, dada a complexidade e o volume de terapias e consultas para o acompanhamento das crianças com TEA. Olival Marques ressalta que, em alguns casos, a Justiça já concedeu a redução de carga horária para cuidadores de crianças autistas. No entanto, ele argumenta que é fundamental regulamentar a questão, a fim de evitar a necessidade de judicialização. Saúde. Eros Biondini, do PL de Minas Gerais, é um dos autores do projeto que equipara o aborto realizado após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio simples, inclusive em casos de gravidez resultante de estupro. Em caso de aprovação, o projeto vai alterar o Código Penal, punindo com até 20 anos de reclusão quem interromper a gestação. Atualmente, o Código Penal não prevê punição para o aborto em caso de estupro ou quando a gravidez coloca em risco a vida da gestante. Uma comissão com representantes de todos os partidos deve debater o texto neste segundo semestre, garantindo segurança jurídica, moral e científica para a decisão tomada. Já está em vigor a lei que inclui experiências e perspectivas femininas no currículo escolar. O repórter José Carlos Oliveira tem os detalhes. As escolas públicas e privadas de ensino fundamental e médio deverão incluir no currículo de ensino as abordagens fundamentadas nas experiências e nas perspectivas das mulheres. A obrigatoriedade está prevista em lei em vigor desde o fim de setembro. A intenção é resgatar as contribuições, as vivências e as conquistas femininas nas áreas científica, social, artística, cultural, econômica e política. A lei também cria a Semana de Valorização de Mulheres que fizeram
fizeram história, acompanhada de uma campanha de conscientização das experiências femininas ao longo da segunda semana do mês de março. A medida surgiu de proposta da deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, mas o texto aprovado é a íntegra das alterações feitas pela relatora na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a ex-deputada Tereza Nelma, atual secretária nacional de Aquicultura. Estamos acrescentando a inclusão, tanto nos processos de construção do conhecimento, quanto nos de ensino e aprendizagens, de abordagens fundamentadas nas experiências e perspectivas femininas. Tal medida certamente contribuirá para que tenhamos cada vez mais mulheres valorizadas e respeitadas nos espaços, tanto privados quanto públicos, e ainda dará condições de escoamento, de influência e visibilidade para a produção de estudos sobre a mulher e o feminino. O mesmo texto passou sem ressalvas pelas comissões de Educação e de Constituição e Justiça da Câmara, onde o relator, deputado Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco, destacou a relevância da medida para reforçar a igualdade de gênero. As matérias estão plenamente respaldadas pelos dispositivos constitucionais que reconhecem a necessidade de se afirmar a igualdade entre homens e mulheres através de políticas públicas que reforcem a construção de uma sociedade livre, que empodere mulheres e meninas enquanto protagonistas do desenvolvimento científico, político e econômico. A nova lei dá um prazo para as escolas se adaptarem às novas regras que só vão valer na prática a partir de 2025. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Direitos Humanos. Miguel Lombardi, do PL de São Paulo, defende a criação do Programa Nacional de Apoio às Instituições de Longa Permanência de Idosos. Autor da proposta, ele afirma que o objetivo é transferir recursos do orçamento da União para apoiar as instituições que atendem essa parcela da população. Miguel Lombardi explica que os recursos serão aplicados em ações como controle de infecções, compra de insumos e medicamentos e adequação de espaços para isolamento de casos graves. O deputado argumenta que o apoio é essencial para garantir a dignidade dos idosos acolhidos, sempre em consonância com o Estatuto da Pessoa Idosa. Comissão aprova a proposta que prevê assistência de saúde remota para a população idosa. A repórter Laís Menezes tem os detalhes do projeto. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara aprovou uma proposta que prevê a criação de um sistema remoto de assistência de saúde para essa população acima dos 60 anos. A ideia é que, por meio de um aplicativo, seja possível monitorar indicadores importantes de saúde, como pressão arterial e glicose, além de receber lembretes de medicamentos e consultas médicas. Os usuários também poderão agendar consultas online, solicitar atestados e pedir socorro em emergências. A iniciativa inclui canais como WhatsApp e um número 0800 para que pessoas a partir de 60 anos tenham suporte em qualquer lugar do país. Além disso, o aplicativo deve ser vinculado ao SUS e gerido pela Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Segundo a relatora da proposta na comissão, deputada Nelly Aquino, do Podemos de Minas Gerais, o projeto de lei busca garantir ao idoso autonomia para cuidar da própria saúde de maneira inclusiva e adaptada à realidade digital. Para Nelly Aquino, a intenção é criar um aplicativo de saúde padronizado, como o Conect SUS. É a criação de um aplicativo e que tenha facilidade para que o idoso, mesmo com dificuldade de mexer no smartphone, de ter acesso à internet, ele consiga, com facilidade, agendar exames, ter consultas online e até mesmo agenda de consultas presenciais. A cada dia que passa, os idosos ficam mais sozinhos e é uma forma de incluí-los um pouco mais e que eles consigam resolver as suas situações, os seus problemas, principalmente de saúde. Para a relatora, a aprovação do projeto é uma resposta importante aos desafios da era digital, que muitas vezes dificultam a aproximação de pessoas idosas. Por isso, a proposta também tem como objetivo promover mais inclusão digital para essa população, auxiliando aqueles que muitas vezes não têm acesso fácil à tecnologia e à saúde. Antes de ir para o Senado, o projeto que prevê assistência de saúde digital para pessoas idosas ainda deve ser analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Se aprovada, a medida será incluída no Estatuto da Pessoa Idosa. Da Rádio Câmara de Brasília, Laís Menezes. Segurança Pública.
A Câmara analisa a proposta de emenda à Constituição assinada pelo deputado Paulo Freire Costa, do PL de São Paulo, e outros parlamentares, que visa reconhecer os agentes socioeducativos e de órgãos de segurança como carreiras exclusivas de Estado, garantindo direitos diferenciados à aposentadoria e pensão devido ao risco de suas funções. Paulo Freire Costa concorda que é necessário garantir proventos integrais na aposentadoria e a paridade com os servidores ativos. A proposta também prevê a pensão vitalícia para dependentes de servidores falecidos. Justiça. Pastor Eurico, do PL de Pernambuco, é autor de projeto que pretende proibir a aquisição de bebidas alcoólicas pela administração pública federal. Segundo o deputado, ao permitir o uso de dinheiro público para este fim, o Estado está, de certa forma, incentivando um hábito ruim, que é o consumo de álcool. Pastor Eurico também argumenta que o governo deve agir com ética e responsabilidade, evitando gastos desnecessários e prejudiciais à sociedade. Além disso, o deputado aponta que os recursos públicos devem ser aplicados em ações que tragam benefícios reais para a população. Nova lei garante atendimento psicossocial a filhos de vítimas de violência ou de presos. A repórter Paula Moraes nos conta como deve funcionar. Está em vigor lei que garante atendimento médico e psicossocial a crianças e adolescentes que tiverem qualquer dos pais ou responsáveis vitimados por grave violência ou presos em regime fechado. O objetivo da lei é estender o direito ao atendimento de crianças e adolescentes que não tenham sido vítimas diretas de maus tratos, mas que sintam as consequências de outros acontecimentos graves. A deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, é autora da proposta que deu origem à nova lei. É muito importante que a gente trate essas crianças e adolescentes, para que eles não tenham no futuro nem a agressividade daqueles que sofreram pela violência, ou viram ou vivenciaram a violência, e ao mesmo tempo para aqueles que são filhos de presos, para que eles não voltem, não tenham como símbolo de vida os seus pais presos. A lei que garante atendimento médico e psicossocial a crianças e adolescentes que tiverem qualquer dos pais ou responsáveis vitimados por grave violência ou presos em regime fechado foi sancionada sem vetos e entra em vigor em dezembro. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes. Desenvolvimento Regional. Proposta em análise determina o uso de recursos do Fundo Nacional sobre Mudança Climática para ações de combate a calamidades decorrentes de catástrofes climáticas. De acordo com o autor Jefferson Rodrigues, do Republicanos de Goiás, as medidas incluem socorro, assistência às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução. Jefferson Rodrigues argumenta que nos últimos anos, estados como o Rio Grande do Sul têm enfrentado um aumento significativo na frequência e intensidade de eventos extremos, causando destruição e mortes. Segundo ele, o uso dos recursos não desvia o fundo de sua missão, que é apoiar projetos de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Murilo Gouveia, do União do Rio de Janeiro, propõe regras para o compartilhamento de postes entre os setores de energia elétrica e telecomunicações. O deputado explica que o objetivo principal é melhorar a organização da infraestrutura urbana, minimizando a poluição visual e ambiental causada pelo excesso de cabos. Na visão de Murilo Gouveia, o uso coordenado de postes entre empresas de energia e telecomunicações assegura um ambiente mais seguro e organizado. Ele entende que, além de melhorar o aspecto visual, a medida incentiva o desenvolvimento tecnológico e socioeconômico do país. Meio Ambiente. Rodrigo de Castro, do União de Minas Gerais, pede apoio a projeto que cria mecanismos para fortalecer a proteção ambiental e promover o desenvolvimento sustentável na Amazônia Legal. Entre as principais ações da matéria está a criação do Fundo Amazônia, que receberá doações para financiar iniciativas de preservação do meio ambiente e de combate ao desmatamento. O texto de Rodrigo de Castro também prevê a fiscalização e controle de áreas florestais, o incentivo ao manejo sustentável e a regularização fundiária, além de impor penalidades severas para infrações ambientais, como desmatamento e queimadas ilegais. Pinheirinho, do PP de Minas Gerais, apresentou um projeto para criar o Programa Federal Bolsa Reciclagem. O objetivo, segundo ele, é oferecer incentivos financeiros a cooperativas e associações de catadores, promover a inclusão social,
incentivar o reuso de materiais reciclados e reduzir a utilização de recursos naturais e energéticos. Pinheirinho propõe que 90% dos recursos sejam destinados aos trabalhadores, com o restante direcionado à capacitação dos cooperados e à compra de equipamentos. Por se tratar de um projeto que fortalece ainda a economia solidária e a sustentabilidade ambiental, ele acredita na rápida aprovação da matéria. Transportes. Projeto de Rosângela Reis, do PL de Minas Gerais, estabelece penalidades contra empresas de aviação responsáveis por maus tratos a animais durante o transporte. A proposta determina multa de, no mínimo, R$50 mil para casos de maus tratos e de R$100 mil para casos em que o animal morra devido a negligência, omissão ou imprudência. Rosângela Reis alerta que a legislação atual, embora ampla, não inibe condutas relacionadas a maus tratos a animais domésticos. A deputada acredita que o projeto reforça o respeito e a empatia em relação à vida animal e promove uma cultura de proteção mais robusta. Eleições. Deputados disputam o segundo turno em 7 capitais, além de mais 7 municípios do interior. Em outras 6 cidades, parlamentares foram eleitos em primeiro turno. Saiba mais sobre a participação dos deputados federais com a repórter Paula Moraes. Em 7 capitais brasileiras, haverá deputados federais disputando o segundo turno. Ao todo, 73 deputados se candidataram a prefeituras pelo país. Na capital paulista, haverá segundo turno entre o deputado Guilherme Boulos, do PSOL, e o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB. A deputada Tabata Amaral, do PSB, terminou em 4º lugar. O deputado delegado Éder Mauro, do PL, está no segundo turno em Belém, capital paraense, contra Igor Normando, do MDB. Em Manaus, capital do Amazonas, se enfrentam em segundo turno o deputado Capitão Alberto Neto, do PL, e o atual prefeito Davi Almeida, do Avante. Em Natal, Rio Grande do Norte, 2 deputados se enfrentarão no segundo turno: Paulinho Freire, do União, e Natália Bonavides, do PT. O deputado André Fernandes, do PL, enfrenta Evandro Leitão, deputado estadual pelo PT, em Fortaleza, Ceará. A deputada Maria do Rosário, do PT, vai ao segundo turno em Porto Alegre, capital gaúcha. Ela enfrenta o atual prefeito Sebastião Melo, do MDB. Na capital mato-grossense, Cuiabá, o deputado Abílio Brunini, do PL, enfrenta em segundo turno o candidato petista Lúdio Cabral. Em outros municípios, outros 7 deputados vão disputar o segundo turno e 6 já foram eleitos prefeitos. Por exemplo, no município catarinense de Lages, foi eleita prefeita a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania. Ela citou algumas prioridades de seu futuro governo. A primeira coisa que nós temos que fazer é resolver essa questão dos postos de saúde, a população ainda às 3 horas da manhã para lá. E no início do ano letivo, garantir o professor na sala de aula no primeiro dia de aula e não 3 meses depois, como vem acontecendo agora. O deputado Alberto Mourão, do MDB, foi eleito prefeito de Praia Grande, São Paulo, pela 6ª vez. A primeira vez que ele assumiu a prefeitura foi em 1992 e a mais recente em 2016. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, considerou a eleição tranquila, porém com alto índice de abstenção, 21,71%. Em 2020, esse índice foi de 23,15%, mas o país enfrentava uma pandemia. A ministra também informou que ao longo do processo eleitoral, a Polícia Federal apreendeu R$20 milhões que poderiam ser usados para interferir na livre escolha dos cidadãos. Carmen Lúcia comentou ainda que o uso de fake news e inteligência artificial durante o processo foi menor do que o esperado. Ela citou a colaboração das plataformas e apontou outras possibilidades. Numa eleição municipal, nós temos um interesse objetivo específico e muito personalizado do eleitor. A eleitora ou eleitor querem saber do transporte para o trabalho, da escola para o seu filho, da calçada que pode, uma hora, fazer com que uma pessoa possa se machucar, enfim, há dados muito personalizados. E o que me parece é que a máquina, por melhor que seja, qualquer máquina, não me parece, não, tenho a convicção de que ela não substitui ao humano e não há interesse humano que se faça substituir pela melhor tela que apareça. O segundo turno das eleições municipais será realizado em 27 de outubro. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes. Cultura.
Rosiana Sarney, do MDB do Maranhão, apresentou à Comissão de Cultura seu parecer favorável ao projeto que garante ao Estado a prioridade na compra de acervos históricos e no leilão de peças raras de interesse público. Segundo Rosiana Sarney, o objetivo é proteger o patrimônio cultural e garantir o livre acesso das pessoas a bens que ficarão sob a guarda de museus e outras instituições públicas. Ela ressalta que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, IFAM, deve ser informado sobre os itens leiloados e o valor pago pelo Estado pode superar a maior oferta privada. Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Val Monteiro. Boa noite. Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. A fiscalização apontou falhas nos processos de análise e aprovação de projetos industriais. O ministro relator do processo no TCU, Vital do Rego, apresentou os principais resultados na sessão plenária da última quarta-feira, 2 de outubro. Entre os achados, destaca a ausência de metodologia formalmente estabelecida e de parâmetros objetivos a serem utilizados para avaliação da observância dos critérios normativos para fixação e alteração dos produtos dos processos produtivos básicos. Outra constatação diz respeito à inobservância legal do prazo de 120 dias para a conclusão da análise dos pleitos de fixação e alteração dos processos produtivos básicos. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.